O cego de Jericó, no livro de Lucas, capítulo 18, o versículo 35 a seguir. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. Quando ele ouviu passar a multidão, ele perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. Então, por essa razão, ele ficou ele ficou alerta, porque ele queria receber o milagre da cura divina, sabe? Da cura dos olhos dele, para que ele pudesse enxergar. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é sempre assim. Quando a gente precisa de uma bênção, precisa de alcançar alguma vitória, alguma coisa com Jesus, então nós temos que clamar de todo o coração, de toda a nossa alma, para que nós possamos alcançar a nossa bênção. Mas como você pode ver, a cura divina daquele homem somente Jesus poderia fazer. Mas como Jesus já falou na sua palavra que se nós crer no Senhor Jesus de todo o coração e nossa alma, nós conseguimos fazer coisas maiores do que essas. Mas graças a Deus que o Senhor conseguiu alcançar aquele jovem sentado à beira do caminho, porque para nós é uma coisa impossível, mas para Deus tudo é possível. Para o nosso Senhor Jesus Cristo tudo é possível ao que crê. E é o que aconteceu com aquele jovem sentado à beira do caminho. Ele creu, ele acreditou em Jesus Cristo e ele clamava em alta voz para que Deus pudesse, para que Jesus Cristo pudesse ter misericórdia dele. Então Jesus, parando, mandou que ele trouxesse, e chegando ele, perguntou-lhe, o próprio Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Jesus já sabia, né, o que ele queria, mas ele gosta de ouvir a gente falar, que ele fala assim para a gente orar, para a gente buscar, para a gente conversar com ele, contar os nossos problemas para ele. E aí foi o que aconteceu. Ele perguntou: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Ele queria ver. Mas aí ele teve uma fé muito grande, ele creu em Senhor Jesus Cristo e ele conseguiu alcançar a cura divina dos seus olhos. Foi a coisa mais linda que se possa ver. Aqui nós estamos falando na cura material, mas existe a cura espiritual, porque muitas vezes a pessoa tem muito estudo, enxerga muito bem materialmente falando, mas espiritualmente a pessoa é cego, não conhece a palavra, não conhece quem é Jesus Cristo, ou não se importa em aprender, em conhecer. E a gente tem que procurar conhecer Jesus. No passado, eu posso também falar por mim. No passado eu era uma pessoa cega espiritual. Mas um dia alguém falou de Jesus Cristo para mim. Eu ouvi alguém falar. Mas eu ouvi assim, mas não dava muito crédito. Mas comecei a frequentar uma casa de oração, uma igreja, um templo, com a minha mãe e meu pai. E algumas vezes eu ia, mas depois parava, não voltava mais, continuava cega, espiritualmente falando. Mas aí eu continuei indo mais vezes. E ali eu fui entendendo a palavra de Deus. Eu comecei a entender, porque a partir do momento que você dedica a conhecer melhor a palavra, aí você vai começando a enxergar mais na sua vida espiritual, você vai enxergar. Aquele moço, ele pedia muito, ele queria muito
que os olhos dele fossem curados, ele pudesse ver, que ele nunca tinha visto, né? Não via, não tinha como enxergar e ficar mendigando, porque uma pessoa que está cega tem muitas dificuldades. E ali naquele momento ele teve assim o privilégio de Jesus passar bem ali perto, bem naquele caminho. Aleluia, Jesus. Então Jesus mandou que trouxesse aquele moço. E aí eles levaram ele até Jesus. E eu achei interessante a pergunta de Jesus: o que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Que beleza, hein? Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. E todo o povo vendo isso, dava louvores a Deus também. Porque já imagina você vê uma pessoa sentada à beira do caminho, cego, e de repente Jesus manda levar aquele homem até ele. E aí ele cura os olhos desse moço. E a multidão que está ali em volta vai ficar maravilhada de ver mesmo, vai adorar a Deus, vai glorificar o seu nome. Esse mesmo Jesus que curou o cego de Jericó é o mesmo de hoje. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse mesmo Jesus que nós buscamos, esse mesmo Jesus que aceitamos em nosso coração. Você não vê ele, às vezes você pode ficar perguntando: eu não vejo esse Jesus que você tanto fala. Não, você não vê, você sente. E através da palavra da Bíblia Sagrada, você conhece o Senhor Jesus Cristo, através de ler a palavra de Deus. E é muito bonito isso, porque a pessoa está aceitando ele. É muito interessante estar aceitando Jesus como Salvador da sua alma, da nossa alma. Foi o que eu fiz. Hoje eu estou com mais de 40 anos, batizada nas águas, obedecendo a Deus, conforme precisa ser. Eu tenho esforçado todos os dias, porque nós todos os dias temos que fazer a nossa parte. Obedecer a Deus e tirar, né, aquela cegueira dos nossos olhos. Começar a enxergar a palavra de Deus de uma forma maravilhosa, de uma forma abençoada. E aqui também tem um outro irmão nosso na fé, né, que chamado Zaqueu, o publicano. Esse também, tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era este chefe dos publicanos, e era rico. Ele procurava ver quem era Jesus. Não podia por causa da multidão, e ele era de pequena estatura. E correu diante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Então, esse também foi uma pessoa que tinha curiosidade de saber quem era Jesus. Aqui, o cego queria saber quem estava passando no caminho. Era o Senhor Jesus com aquela multidão. E ele convidou, ele gritava para Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? E Jesus teve misericórdia e mandou aquele homem, o povo trazer aquele homem até ele. E Jesus curou as vistas daquele jovem, né? Graças a Deus por isso. Eu, particularmente, era uma pessoa que, se eu for te falar a verdade, eu era cega espiritual. Eu sempre enxerguei bem materialmente, mas espiritualmente eu era cega.
Mas graças a Deus também, a partir do momento que eu aceitei Jesus como Salvador da minha alma e procurei seguir corretamente os ensinamentos, porque quando a gente aceita Jesus numa casa de oração, num templo, nós aprendemos muito. Temos pastor que nos ensina, temos professores que nos ensinam. E aí, se você se propor a aprender, se dedicar a aprender, se você aprende muita coisa. E é o que eu gosto, sabe? Eu gosto muito de aprender, de conhecer a palavra. Então, hoje eu estou aqui falando com você, com vocês assim dessa forma, para tentar passar para vocês o que eu sinto no meu coração, o que eu sinto, o que Deus fez por mim, que Ele me curou da cegueira espiritual. Aquele homem ali, Jesus curou ele da cegueira material. Mas eu acredito que a partir do momento que ele foi curado, que ele viu Jesus, que ele soube do grande poder que Jesus tem, ele com certeza seguiu a Jesus também, e os seus olhos espirituais também foram abertos, graças a Deus. E a gente tem que continuar assim, não podemos desanimar. E Zaqueu foi a mesma coisa, ele era de pequena estatura, mas ele tinha curiosidade de conhecer Jesus, de ver Jesus. Ele ouvia falar muito de Jesus também. Aí o que ele fez? Resolveu subir na figueira. Mas olha para você ver como que Jesus conhece a gente profundamente. Ele chegou e chamou ele por nome. E disse para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Olha que lindo. E assim, quando a gente aceita Jesus, nós passamos a deixar Jesus morar em nossos corações. E Jesus passou a morar, igual eu falo para vocês, Jesus passou a morar no meu coração de tal maneira que cada dia que passa eu procuro conhecer mais e amo demais o Senhor Jesus. Adoro a Deus na beleza da sua santidade. Eu elevo a Ele todo louvor e toda adoração que eu posso fazer, porque hoje eu não sou mais uma cega espiritual. Hoje o Senhor abriu os meus olhos espirituais e eu estou aqui falando dessa forma, dando testemunho também da minha vida, porque Jesus fez uma grande transformação na minha vida. Eu era uma pessoa muito brava, maldosa, nervosa, mas conforme o tempo foi passando, eu fui entendendo que a vida não era daquela forma. Que o Senhor Jesus fala que Ele é manso e humilde de coração. Ele fala assim pra gente: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o que eu tenho feito? Procurado ser mansa e humilde de coração. A humildade é aquela humildade com sabedoria. Não é aquela humildade que a gente faz as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. É com sabedoria. E é por isso que eu estou aqui dando esse testemunho e falando sobre esse jovem Zaqueu. Eu quero nesse momento fazer uma oração para as pessoas que às vezes necessitam muito de oração, necessitam muito de se a pessoa tem tristeza, se está assim na solidão, precisando de uma oração. Eu quero agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, fazer uma oração. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero me apresentar ao Senhor, já estou me apresentando, e também todos aqueles que estiverem assistindo esse vídeo. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha tirar a tristeza do coração dessas pessoas, que o Senhor venha trazer alegria, trazer a paz no coração de cada pessoa que estiver vendo esse vídeo. Meu Deus, abençoa também aquelas pessoas que estão desempregadas. O Senhor venha abrir a porta de serviço para as pessoas que estiverem desempregadas.
e que aquelas que estiverem empregadas saibam agradecer o Senhor por estar abrindo essa porta. Meu Deus, em nome de Jesus, aquela pessoa que sofre, que está depressiva, tira, Senhor, essa depressão e dê a saúde, dê a paz no coração dessa pessoa. Senhor, abençoa também as famílias, aquelas pessoas que às vezes tiverem desentendimento na família, que o Senhor venha trazer a paz, trazer o entendimento, a compreensão sobre cada pessoa das casas, das residências, para que todos tenham amor, paz no coração. Meu Deus, é no nome de Jesus Cristo que eu quero te pedir essas bênçãos, sabendo que o Senhor está aqui para abençoar, através do nosso querido e amado Espírito Santo, o nosso querido Consolador, porque o Senhor sempre nos ajuda. Ele disse assim na sua palavra, para que nós possamos clamar, que nós possamos falar com Ele, pedindo, e eu estou aqui nesse momento, pedindo ao Senhor, que venha abençoar os jovens, que venha abençoar os adolescentes, que venha abençoar as crianças. Meu Deus, abençoa as crianças nas escolas, abençoa os professores, os diretores, os coordenadores, todas as pessoas que trabalham nas escolas com as crianças. Abençoa os jovens. Senhor, em nome de Jesus, abençoe e proteja os jovens que precisam muito de Ti, assim como eu, como todos nós, mas muitas vezes as pessoas não reconhecem que precisa de Ti. Abençoa, Pai, de maneira poderosa e santa. Abençoa também os senhores e as senhoras que têm a precisar, a necessidade de ser abençoado, em nome de Jesus nesse dia. Abençoa também os senhores e as senhoras que vivem num asilo, numa casa de repouso. O Senhor venha abençoar cada um. Venha trazer a saúde, venha trazer a graça, a bênção, a paz no coração. Senhor, traga a união e a paz no coração das pessoas que se sentem revoltadas, que não conseguem alcançar um objetivo, Deus. Abençoa para que essas pessoas possam alcançar o objetivo, igual esse moço que estava sentado à beira do caminho, esse cego de Jericó. Senhor, abençoa para que as pessoas possam receber a graça e a bênção para conseguir ter paz no coração. Em nome de Jesus, que eu faça essas orações e peço a Deus a bênção e a graça também sobre cada um de nós. Amém e graças a Deus.